Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes nós ficamos assim refém da nossa mente? Nós ficamos refém daquela vozinha que lá no fundo sempre fala para você: amanhã você faz, não, daqui a pouco, não, ainda a gente tem tempo, ou simplesmente ao contrário, não, vai, e te deixa super acelerado ou te deixa super lento, mas aquela voz sempre tá aí fazendo barulho na sua cabeça, que você tá ficando louco e não consegue resolver as coisas, ou simplesmente tenta fazer tudo ao mesmo tempo e simplesmente não consegue, parece que a sua mente vai te deixar maluco com tanta informação. Bom, isso é mais normal do que você imagina. E no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês como controlar a sua mente. De que maneira você pode controlar a sua mente? Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas práticas e vou mostrar para você como eu fiz na minha vida, como eu realizei na minha vida e tive resultado 100% satisfatório. Beleza? O problema disso é que a grande maioria das pessoas, elas tentam resolver seus problemas de uma maneira equivocada. O porquê? As pessoas elas tentam resolver os problemas exteriormente, elas tentam mudar de trabalho, elas têm um problema, elas têm aquela vozinha chata que fica ali na cabeça, aquele diálogo interno, e elas mudam de trabalho, mudam de relacionamento, tentam mudar o corpo, ir para academia e não conseguem. E na realidade essa mudança, ela começa aqui, ela começa dentro da nossa cabeça. E eu sei disso porque eu passei por isso anos e anos e anos da minha vida. Com uma incongruência assim infinita. Porque eu atuava de uma maneira, mas minha cabeça estava pensando outra. Eu não conseguia simplesmente juntar aquilo que eu pensava com aquilo que eu estava fazendo. Então, sabe, você se sente assim como um impostor? Que aquilo que realmente você sente, aquilo que realmente está dentro de você, você não consegue exteriorizar aquilo. Por N motivos, julgamento, medo, várias coisas que podem acontecer. E eu quero mostrar para vocês que é possível você controlar tudo isso, todo esse barulho que tem na cabeça de vocês. E para explicar isso para vocês, eu escrevi aqui 3 tópicos que eu vou explicar um a um para vocês, beleza? O primeiro deles é: observe e não julgue. Sua mente não é seu inimigo, é um observatório. Ao invés de você lutar contra o seu pensamento negativo, você simplesmente observa ele e não dá poder a ele. Entenda de onde ele vem e qual é o sentimento por trás dele. Apenas a observação já retira 80% do poder dele sobre você. Bom, o que eu quis dizer aí? Que simplesmente quando vier esse pensamento negativo, quando vier essa sensação negativa, esse barulho na sua cabeça, eu expliquei isso no vídeo anterior. O seu cérebro ele quer te proteger de alguma dor que você tem. Entendeu? Então, em vez de você simplesmente se sentir mal ou alguma coisa assim, você para, respira, quebra assim o sintoma de estresse que você está no momento, se movimenta, para, pensa. Supondo que você já assistiu o vídeo anterior, você vai observar o que esse sentimento está gerando em você nesse momento. Você vai parar e vai se analisar. E se pergunte: o que esse sentimento está tentando me proteger? Porque essa é a função do diálogo interno. É isso que o seu cérebro quer fazer com você. Ele quer te proteger a todo momento. Então, olha que bonito que é isso. Que o seu cérebro te faz você sofrer para você não sofrer. Entende? Então ele prefere fazer ele sofrer
do que você sofra por um comentário ou por alguma coisa relacionado a outras pessoas. E que bonito que é isso? Então, o primeiro passo é, quando vier esse sentimento, essa sensação ruim, não se sinta mal. Para, senta, respira fundo e tenta não, que tenta é muito ruim. E observa isso que veio, observa esse sentimento e tenta identificar da onde que ele veio, o que ele está tentando te proteger. Por exemplo, isso aconteceu comigo não faz muito tempo atrás. Eu tinha uma reunião com uma pessoa importante, uma pessoa que eu queria conversar já fazia muito, mas muito tempo atrás. E o que aconteceu? O meu cérebro, o meu diálogo interno começou a simplesmente me colocar medo, colocar ansiedade em mim, de pensar assim, o que essa pessoa vai falar de você, como que essa pessoa vai tratar você. E essa técnica eu vou mostrar no fim do vídeo, fica até o final do vídeo. E eu ficando naquela loucura, aí eu simplesmente parei, relaxei e identifiquei o que é que o meu diálogo interno estava tentando me proteger. Ele estava tentando me proteger de um problema que eu tive na infância, que era baixa autoestima, simplesmente eu não tinha confiança. E eu parei e falei, não, hoje eu sou uma pessoa 100% confiante, minha autoestima está em dia, então não tenho por que eu estar sentindo isso nesse momento. E simplesmente mudei meu estado de ânimo e fui para a reunião, e a reunião saiu uma maravilha. Pelo simples fato de eu não julgar aquela sensação, de eu não julgar aquilo que eu estava sentindo e simplesmente observar. Acredito que ficou claro. E o ponto 2, eu acabei adiantando aqui, que é identificar a origem daquilo. O que esse pensamento negativo está querendo dizer? O que essa voz está tentando te proteger? Do fracasso, do medo, do julgamento? E simplesmente identifica a origem. E todo pensamento ele tem uma intenção, tem uma origem. E a partir do momento que você identifica, você pode neutralizar ela. Então, primeiro, você observa e não julga. Observa. Identifica a origem dessa sensação, desse pensamento, dessa voz negativa na tua cabeça. E o terceiro passo é reprogramar a sua mente. Eu até coloquei aqui um comparativo. Sua mente ela é como um software. Imagina um computador que tem um programa que está rodando na sua cabeça aí, tal. E de repente deu um vírus, deu algum problema no seu software aí, e você tem que reprogramar ele, você tem que desinstalar o que está ruim e voltar a instalar novamente o sistema, os arquivos que estão bons. Tenha uma coisa na cabeça de vocês. Se você aprendeu, se você programou alguma coisa na sua vida, na sua cabeça, tem como reprogramar. Todas as informações que nós temos no nosso cérebro, que nós temos na nossa mente, na nossa cabeça, da mesma maneira que a gente aprendeu, nós desaprendemos. Na realidade, a frase que eu quero usar aqui é: nós temos que aprender a aprender novamente e parar de acessar essas informações que a gente tem que não serve para nada, reprogramar nosso cérebro e mandar essas informações tudo pro lixo. E para te ajudar a dar o primeiro passo nessa reprogramação mental linda, maravilhosa, eu separei 3 exercícios, ok? Para você estar conseguindo controlar essa voz que insiste aí em atormentar você. E no final eu vou dar o exercício da maneira que eu faço, da maneira que eu adaptei para mim, que é super avançado assim, e acredito que vai te ajudar muito nesse sentido também. E são exercícios da programação neurolinguística,
ok? Lembra que o seu cérebro ele não distingue o que é real do que não é real. Então você pode jogar com a sua cabeça aí, você pode criar imagens e fazer um monte de coisa com o seu cérebro que é maravilhoso. Então vamos lá. O que eu vou ensinar para vocês hoje é a ancoragem. Como você ancorar uma emoção. E deixa eu ver aqui como que eu vou fazer isso com vocês. Tá. A sensação que eu quero que vocês busquem na cabeça de vocês, busquem algum momento na vida de vocês que você simplesmente se sentiu forte, que você se sentiu confiante, que você se sentiu pra frente. Sabe aquela sensação assim que você, eu vou conseguir, eu consigo e eu vou fazer? Busque essa sensação na cabeça de vocês. Vai lá, tô esperando. Encontrou? Imagina, veja a imagem desse dia. Veja como você estava, sinta a sensação. Imagina quando você terminou a faculdade, aquela sensação boa, ou quando você terminou a escola, aquela sensação maravilhosa de dever cumprido, quando você cumpriu uma tarefa foda. Imagina essa sensação que você tinha. Imaginou? Então agora eu quero que você faça assim. Eu, pessoalmente, o meu gesto é assim, pulso fechado e só com a mão direita eu faço. Essa é meu gesto de ativação da minha força interior, vamos dizer assim. Então agora que você sentiu essa sensação, que você imaginou essa sensação, multiplica ela por 10, deixa ela forte, deixa ela potente. E na hora que você estiver no auge dessa sensação, você ancora essa sensação no seu gesto. Pode ser um pulso, pode ser apertar o dedo, a orelha. Eu pessoalmente gosto dessa, porque ela tem uma força de expressão assim muito forte. Então pega essa sensação e ancora assim com força na sua mão. Então agora, toda vez que essa sensação ruim aparecer, você toma força e fala não para ela. Não. Aqui quem manda sou eu. E ancora firmemente essa sensação, e você vai ver que você controla essa sensação, que você vai diminuir essa voz na sua cabeça. Parece mágica, mas não é. Isso é programação neurolinguística. É maravilhoso quando você sabe que você tem o controle, que você controla, que você pode controlar a sua mente. Eu pessoalmente gosto de comparar a mente com a respiração. Imagina assim, você pensa que não pode controlar sua mente, mas pode. Nossa mente está no piloto automático, assim como a nossa respiração. Mas, por exemplo, se você parar exatamente agora e falar assim, vou parar de respirar. Viu? Você consegue parar de respirar. Da mesma forma é com a sua mente. Você consegue controlar as suas emoções, como você se sente, você consegue controlar tudo isso. Não digo que é fácil, exige prática, treino, mas você consegue controlar isso. E é maravilhoso quando você simplesmente se sente livre de qualquer pensamento ruim, porque você sabe que esse pensamento ele está aí, entre aspas, para te ajudar e não para te prejudicar. Beleza? E agora eu vou passar para vocês exatamente como eu faço na minha vida, no meu dia a dia, normalmente. Então imagina que eu estou aqui numa reunião, estou aqui no computador e começo a pensar, sei lá, que vai dar tudo errado, que vai dar tudo ruim e não sei o quê. Então eu paro, eu converso com a minha mente. De verdade, eu simplesmente pego e falo assim para ela. Todo dia, quando ela vem me encher o saco, eu falo assim para ela, quer um café? Ó, parece bebida alcoólica, mas não é, tá? É suco de romã. Não sei se tem no Brasil aí esse suco, mas é muito bom. Então o que eu faço? Eu simplesmente ofereço um café para minha voz interna, porque às vezes é uma voz
que está me incentivando, ou às vezes é uma voz da minha sombra que está querendo me deixar mais para baixo, mas eu ofereço um café para ela. Eu simplesmente falo assim: quer um café? Senta aqui comigo, vamos conversar. Isso mentalmente, tá? Não vai sair falando isso aí na sua casa que vão pensar que você tá louco. Então, mentalmente, eu olho assim para minha voz, porque eu tenho uma imagem mental do meu diálogo interno, eu sei como que é a aparência dele, projetei uma imagem para ele e simplesmente pergunto: quer um café? E por que você tá me fazendo sentir assim? Qual que é o seu propósito? O que você quer de mim? Do que você quer me proteger? E vou conversando, e vou observando, vou sentindo o meu corpo, vou sentindo a maneira que eu vou sentindo assim. Foi redundante isso, mas vamos lá. Eu vou sentindo essa sensação no meu corpo e vou buscando a origem, tal. Aí quando foi esse caso da reunião, eu fui buscando a origem, tá. Aí eu entendi, encontrei a origem, que era a minha falta de confiança e minha baixa autoestima. E aí o que eu fiz? Eu virei para minha voz e falei assim para ela. Isso é um exercício de constelação sistêmica, que é assunto para outro vídeo. Eu virei para minha voz e simplesmente falei assim para ela: eu agradeço sua preocupação comigo, mas hoje eu sou uma pessoa confiante, sou uma pessoa que sei. Ó, eu tô falando como se estivesse falando com ela. Então eu simplesmente falei para ela: hoje eu sou uma pessoa confiante, não preciso da sua ajuda para me proteger e eu sigo daqui para frente sozinho. Muito obrigado pela sua preocupação. Faça o teste de fazer isso e depois deixa aqui nos comentários e comenta aqui como que você se sente. Todas as vezes que o seu diálogo interno, todas as vezes que essa voz tentar te deixar para baixo ou tentar te sabotar de alguma maneira, troca uma ideia com ela, de verdade. Parece coisa de maluco, mas não é. Troca uma ideia com ela e busca a origem. Da onde que você herdou esse medo. Tem vídeo aqui no canal, volta lá na minha lista do canal, tem a lista Reconstruindo Sua Identidade e a outra lista eu não lembro o nome, mas tem um vídeo no canal também explicando a linha do tempo, como que é formado nossa identidade. Nesse vídeo você vai entender como encontrar a origem do seu problema. O seu problema ele pode vir dos seus pais, pode vir do seu círculo familiar, pai, mãe, tios, irmãos, pode vir das amizades quando você é pequeno, do colégio, da sociedade, da religião, pode vir de um monte de lugar. E eu vou fazer um vídeo também mais pra frente mostrando cada um desses lugares. Eu chamo de portais, cada um desses portais, cada uma dessas fases da vida em que você pode ter algum problema ancorado aí que você pode eliminar, simplesmente eliminar. E você viu como depois, na realidade, com o passar do tempo, isso vai ficando divertido, que você tem o controle da sua voz interna, do seu diálogo interno. Então essa vozinha, essa autossabotagem, isso, depois eu faço e tal, você tem o controle 100% disso. E como eu disse no começo do vídeo, muita gente começa da maneira errada, buscando ferramentas para não procrastinar, ferramentas para não fazer não sei o que, ferramentas para autossabotagem, ferramenta para isso, ferramenta para aquilo. E existe um pressuposto da PNL que é exatamente esse, que a ferramenta que você necessita já está dentro de você, é você que não sabe usar essas ferramentas. E também você não tem culpa disso. É que a maioria das pessoas não conhecem essas ferramentas. E para isso que eu criei o canal. Simplesmente para ajudar essas pessoas que, assim como eu, tiveram essa briga interna por toda uma vida. E eu quero que vocês sintam isso que eu sinto no dia de hoje, de ser livre, de simplesmente saber que esses pensamentos negativos que a gente tem não são ruins. É o seu cérebro que quer te proteger de uma dor que você tem mal resolvida. E que quando você resolve isso, sua vida fica plena, fica maravilhosa.
maravilhosa. É incrível saber que você pode controlar tudo isso. Então eu vou deixar uma frase aqui para vocês que eu vou tomar como minha daqui para frente. É uma frase espetacular, que é: domine a sua mente e você dominará a sua vida. O porquê? Porque a mente, ela é uma ferramenta que, se você aprender a usar a seu favor, você vai se tornar uma pessoa imparável. Domine a sua mente e você dominará a sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal. Eu falei no vídeo anterior, a maioria das pessoas assistem o vídeo, mas não se inscrevem no canal. Eu vou começar a pedir para se inscrever no começo do vídeo. É muito importante para o crescimento do canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, para me ajudar a criar cada dia mais conteúdo relacionado a esses problemas internos que a gente tem, se inscreve no canal, deixa um joinha pra gente aí, comenta aqui o que você achou do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!